tudo o que foi apresentado para você como verdade, na verdade, é um pedacinho muito pequenininho de um quebra-cabeça gigantesco. Então, quanto menos você se apegar ao que foi te contado, mais você consegue entender e montar o seu próprio quebra-cabeça. Nesse vídeo de hoje eu vou estar trazendo a resposta de algumas perguntas que eu recebi e eu vou estar trazendo a minha percepção. Como eu sempre falo para vocês, não acreditem no que eu falo, façam as suas buscas, mas a verdade é que a sua verdade você só vai encontrar dentro de você, experienciando isso através de você. Então é por isso que eu compartilho as minhas experiências aqui, porque essa é a minha verdade, é o que eu acesso e é o que eu vivo como verdade. Eu saí do caos, eu saí de doença, eu saí de problemas muito sérios e hoje eu cocrio a minha realidade de forma consciente. Então, se eu conseguir, você também consegue. Só que a gente tem que entender que a gente não pode mais acreditar em crenças que limitam a nossa experiência. Entender também que tudo o que existe é no aqui e agora. Não existe passado, não existe futuro. Passado e futuro é uma construção da nossa mente para essa experiência humana. E quanto mais a gente se apega no passado, ou vive pensando com medo do futuro, menos a gente consegue expandir a nossa percepção da realidade, expandir a nossa consciência. Porque a consciência, a fonte, Deus, só existe no momento presente, no aqui e no agora. Todo o resto é uma construção para a gente ter essa experiência e conseguir entender parte da realidade. Então eu desenhei aqui, se você não assistiu o meu vídeo onde eu explico a fractalização da fonte, o ideal é que você assista para você ter um entendimento. Porque eu vejo que algumas pessoas chegam aqui nos vídeos de paraquedas, vocês não chegaram por acaso, certamente estão de uma certa forma prontos para essa informação, só que talvez não a nível mental. Então, se você quer entender melhor isso tudo mentalmente, eu vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo para você entender a fractalização da fonte. Então, por que fonte? Por que Deus? Porque Deus, o Criador, é criação e está criando o tempo todo. Então, uma fonte, quando você observa uma fonte, a água saindo da fonte, é água ilimitada, com diferentes partículas de água, gotas de água, que não acabam nunca. Então, na verdade, você pode ver a fonte como essa criação, de que ela é ilimitada e está expandindo, aumentando e experienciando o tempo todo. E quem sou eu? Uma gotinha dessa fonte. Quem é você? Uma gotinha dessa fonte. E é isso que eu mostro aqui para vocês. Aqui é a fonte como o universo inteiro, em diferentes camadas da realidade, realidades paralelas, planetas, universos, que é imensurável, que a gente não consegue acessar essa imensidão, certamente, como o nosso cérebro humano. Mas a mensagem que eu recebo é que a fonte, nesse universo, quis experienciar a si mesmo, se desfractalizando em diversas camadas, até que chegássemos à densidade biológica material da terceira densidade, que é onde o nosso corpo físico se encontra. Porém, nessa desfractalização, nós podemos entender o eu superior como o espírito, a energia do espírito, a sabedoria do espírito, se encontra na quinta dimensão. Só que quinta dimensão não é um lugar fora de nós, é em nós, só que estamos desligados dessa sabedoria. Para ficar melhor o entendimento aqui. Então eu coloquei o símbolo do infinito aqui para você entender que o eu superior está diretamente conectado com a fonte, que é o espírito divino, e aonde nós somos o espírito também. Só que como estamos em um corpo humano, em uma realidade densa, dual, tendo um cérebro programado, nós perdemos essa conexão. Mas estamos sendo convidados agora, nesse momento e tempo e espaço, a se reconectar. Então, quando o seu eu superior, que é conectado direto com a fonte, decidiu manifestar uma experiência física nesse plano de terceira densidade e terceira dimensão, até então, ele se fractalizou em infinitas possibilidades, em infinitos seres, digamos, em infinitas experiências. E você é uma dessas. E essa materialização da matéria, do corpo físico, é simplesmente dada para o espírito, a energia, experienciar uma vida física, experienciar os 5 sentidos, a visão, o tato, o olfato, o paladar, experienciar a separação, onde eu sou eu, você é você, o outro é o outro. Porque nesse estado, o espírito aqui, que simplesmente é pura consciência, sendo um fractal da fonte,
não consegue experienciar a dualidade, não consegue experienciar essa separação, não consegue experienciar o que a gente experiencia aqui. Por isso, essa experiência, então, foi criada e projetada em diferentes formas, em diferentes densidades, com diferentes seres. Então, essa projeção do eu superior, digamos que ele se fragmentou em diversas possibilidades, em diversas almas, que agora estão encarnadas, porque encarnadas significa em carne. Então, se a gente for ver, existem infinitos eu superiores com infinitas fragmentações. E pode ser que você, me ouvindo aí, seja, por exemplo, um outro fractal do meu eu superior. Como também pode ser que não. Existem alguns conhecimentos que falam números de quantos os eu superiores se fragmentam. Eu não vou trazer números aqui porque eu ainda acho isso uma percepção muito limitada para a infinidade da sabedoria divina. Então, o seu eu superior também tem projetado, fora dessa realidade atual, desse tempo do ano de 2025, fragmentos de almas em outros tempos da realidade. Em 200 antes de Cristo, 1000 anos antes de Cristo, 1000 anos depois de Cristo, também tem para o futuro, no ano de 3000. Então, para você entender como que essa fractalização acontece, e ele se experiencia a si mesmo em diferentes fragmentos, em diferentes tempos da história. Imagine um polvo, o polvo com todas essas pernas. É como se fosse o eu superior se experienciando a si mesmo em diferentes tempos da realidade, nesse tempo e espaço. Então, hoje, agora, você me assistindo está nesse tempo e espaço, mas também o eu superior tem fragmentações de almas em outros tempos e espaços. Então, a gente tem que entender que, como o eu superior só existe no momento presente, que a consciência, a fonte, só existe no momento presente, quando a gente fala de passado, presente e futuro, nós estamos falando dessa nossa construção mental para entender um pouco mais da realidade, para entender e experienciar isso. E quando, na verdade, a gente fala, por exemplo, de vidas passadas, para quem acredita nisso, nós estamos, na verdade, falando de fractais diferentes, experienciando tudo no aqui e agora. Então, existem alguns ensinamentos que falam sobre reencarnação. Porém, para mim, na minha experiência, não é se eu acredito ou não acredito. Eu consigo interpretar a reencarnação como uma forma limitada ainda da terceira dimensão, porém uma verdade para quem acredita e para quem ainda não conseguiu expandir a experiência, expandir a percepção. O eu superior te projeta nessa realidade, principalmente nesse ano de agora, onde estamos vivendo o despertar coletivo, para a sua alma relembrar quem ela é e passar a viver uma vida física com a percepção do eu superior. Porém, o que acontece? Se uma pessoa morre, desencarna, e ela não lembrou quem ela é, pode ser que, para uma perspectiva do eu superior, ele reprograme a alma para novamente experienciar uma fisicalidade e, então, relembrar quem ela é. Porque para o eu superior, essa experiência do relembrar é expansiva. Então, na verdade, a reencarnação, onde muitas pessoas falam que existe uma manipulação mental e que a alma fica presa e aí ela tem que voltar, o que é chamado até de roda de Sansara, tudo vai depender da perspectiva da pessoa. Porque se hoje você acredita que existe reencarnação e que você vai voltar para pagar o que você não fez, certo? Você está vivendo uma prisão no momento presente. E pode ser sim que depois da morte a sua alma experiencie algo parecido, mas sempre há o convite para voltar para o eu superior. A alma simplesmente opta por estar encarnada de novo, mas não é a mesma alma. Então, a imagem que me vem agora na cabeça é como se fosse uma árvore, tá? Imagine a árvore com a raiz embaixo. A árvore está acima do solo. A árvore, ela não vê a raiz. No inverno muito rigoroso, como aqui no Canadá, por exemplo, as árvores perdem totalmente as folhas. É como se elas estivessem mortas para quem só vê do subsolo acima. Mas porque a raiz está ali embaixo, quando a primavera chega, a árvore floresce de novo. E esse florescer nunca vai ser o mesmo, nunca vão ser as mesmas folhas, os mesmos galhos. Ela vem de forma diferente. Então, o que acontece? Quando existe a morte física, a alma está em contato com o eu superior e o eu superior elabora uma nova experiência, como a árvore que floresce de uma forma diferente, para que ela relembre, a alma relembre quem ela é.
e desperte a essência numa vida física. Então, quando é apresentado a forma de reencarnação como uma prisão, a gente acaba criando essa prisão no momento presente com essa crença que a gente tem. Aí é o que eu falo, você quer acreditar nisso, não tem problema, tá tudo bem você acreditar nisso. Mas isso pode estar limitando a sua experiência no momento presente. Porque aí você fica preocupado no que vai acontecer depois. E esses dogmas, de uma certa forma, se a gente não entende isso, eles vão nos limitar. E aí há os que falam que isso é a prisão mental. Isso é uma prisão mental porque você acredita. Agora, isso também faz parte do jogo. Também faz parte da projeção do eu superior. A criação de sistemas que desconectam dele para que você se reconecte. Porque se não há essa desconexão, você nunca vai reconectar. E, na verdade, essa realidade, ela é dual. A realidade da terceira dimensão, da terceira densidade, ela é dual. E os ensinamentos que falam sobre céu e inferno, na verdade, é uma representação dessa dualidade, onde o céu é quando você está em contato com o seu eu superior e o inferno é quando você acaba sendo absorvido por esse mundo. Então, você tem o poder de escolha. Você tem o poder de escolha de ser absorvido pelo mundo caótico e continuar no caos. Ou você tem o poder de voltar para você, principalmente se você acessou essa informação. E você só volta para você, não é ouvindo o que eu estou falando. Você só volta para você aprendendo a elevar sua vibração e a acalmar sua mente. Você só consegue acessar a sabedoria do espírito no momento presente. Então, compreende que esse céu e o inferno, também ficar achando que vamos para o céu ou para o inferno depois da morte, faz com que a gente não viva no momento presente. Mesmo porque as condições do sistema fazem com que a gente tenha medo da morte. Justamente por que a gente tem medo da morte? Porque a gente está apegado ao corpo físico, apegado à matéria. Por que a gente tem medo da morte? Porque a gente tem medo que vai para o inferno, porque é colocado na nossa cabeça que isso vai acontecer. Só que faz parte do jogo, até que a gente escolha viver o céu na Terra. Até que a gente escolha se questionar e olhar para dentro, em vez de ficar olhando para fora. Então, uma outra pergunta que eu recebi muito interessante esses dias é sobre o karma. Você se conta a história. Provavelmente eu estou pagando o karma. Eu estou pagando o pecado. Você ainda está uma vítima da vida. Porque é como se forças externas estivessem fazendo alguma coisa com você naquele momento. Quando, na verdade, como eu já explico para vocês, o seu holograma, o seu campo de informação, que são pensamentos, emoções e comportamentos, ele reflete no momento presente. Então, o que acontece na sua vida aqui é um reflexo desses padrões vibracionais. É o que você está emanando para o universo. Então, quando falamos de karma, na verdade, foi um pedacinho do quebra-cabeça que contaram pra gente entender sobre a lei da correspondência. O que é a lei da correspondência? É como a lei da gravidade. Se eu pular do prédio, eu vou cair. Se você pular, você sabe que você vai cair. A lei da correspondência é você entender que o mundo externo corresponde ao mundo interno. Que o que você experiencia, na verdade, é um reflexo dos seus padrões vibracionais. E que pela lei da vibração, você atrai o que você vibra. Então, você que quer viver o despertar da consciência, acessar a sabedoria do espírito, ou acessar o eu superior, criar o céu na terra, você precisa entender como as 7 leis universais funcionam e como usar elas na prática para se autorregular vibracionalmente. E isso tudo eu ensino na metodologia do movimento Cura do Caos da Cocriação, que acelera esse processo, porque esse processo é frequencial. É neurológico frequencial. Você se conecta com o seu eu superior a nível neurológico e frequencial, não com informações externas. Eu estou aqui sendo um canal de informação, mas o meu desejo é que você não fique só ouvindo informações externas, minhas e de outras pessoas, mas que você aprenda ferramentas para que você acesse isso aqui sozinho no seu dia a dia. E é totalmente possível. Onde a sua realidade vai refletir isso também. A sua vibração da 5ª dimensão, da nova Terra, da nova era. Onde a sua realidade acaba sendo muito previsível, inclusive. Porque você já entendeu o jogo da dualidade da 3ª dimensão. Então, aí eu recebi uma pergunta esses dias sobre como que então explica a pobreza, as doenças e outras coisas que eu não posso falar o nome aqui. Na verdade, o eu superior, que se fragmenta em almas, ele também se fragmenta em almas propositalmente que não vão se relembrar quem são, para a gente conseguir jogar o jogo. A gente só entende
que existe a pobreza porque a pobreza existe. A gente só entende o sofrimento e o caos que o mundo está hoje porque isso existe. E aí a gente tem a escolha de fazer diferente, de escolher diferente. Só que a gente não veio aqui para mudar o mundo. A gente veio aqui para entender que esse mundo é dual, que essa dualidade vai existir. E não é sobre falar se está certo ou errado, se é bom ou ruim, como é que a gente vai se conformar com isso. É entender que isso é parte do jogo da terceira dimensão. E quanto mais a gente vai contra isso, mais a gente se perde nisso, entendeu? Mais a gente se afunda nesse padrão vibracional, querendo controlar o externo, quando na verdade você só consegue organizar o interno e aí o externo vai refletir isso na sua vida. Então, como se explica isso? Também a gente tem que entender que o eu superior projeta almas, seres humanos, que não estão aqui para despertar, que estão aqui para viver o caos, para a gente ver o que é o caos. Então, é uma experiência também do eu superior para jogar esse jogo da dualidade, o jogo como se fosse um jogo de xadrez mesmo. E quanto mais a gente compreende isso, mais a gente consegue trazer a neutralidade. E não é fácil, eu compreendo que não é fácil, que é desafiador a gente ver as coisas acontecerem no mundo, só que quanto mais a gente for contra isso, mais a gente é sugado energeticamente e aí a gente não consegue acessar aqui. E como resultado, a gente também não consegue refletir isso na nossa realidade. O que vai refletir na nossa realidade é o nosso padrão vibracional. Se a gente está preocupado com o outro, se a gente se afunda de informações da mídia, que só falam coisa ruim, se a gente se conecta com informações que ficam falando de catástrofes, que trazem medo, é isso que a gente vai estar experienciando a partir do momento presente. Porque, como eu já expliquei, essa informação entra no seu campo e acaba te interferindo, a ponto de que você fica desorientado, porque quem está ainda no jogo é o seu inconsciente. Você ainda não entendeu que isso, na verdade, é um jogo do eu superior. E o jogo do eu superior é te projetar aqui para você relembrar quem você é. E o relembrar é muito maravilhoso. Só que é um trabalho que é totalmente interno. É você sentar na cadeira, fazer meditação. É você respirar. Quantas vezes eu já falei da respiração aqui, gente? É o sopro da vida. Você perde a respiração, você perde a sua experiência física. E isso quer dizer o quê? O poder que a gente tem na respiração de ativar todas essas memórias, de acessar o eu superior a nível físico, frequencial, tá? Então, assim, existem informações que falam sobre o controle. Eu tenho um vídeo onde eu falo sobre programas de controle pré-meditados. Então, a gente também tem que entender que isso faz parte do jogo, por mais difícil que seja. E que sim, se a gente ainda está experienciando somente a terceira dimensão, nós estamos inconscientes de nós vamos fazendo as coisas sem nos questionar, e então esse controle toma conta da gente, porque ele faz parte do jogo. E aí é quando a gente começa a ver esse controle, a gente começa a entender o jogo, e a gente começa a escolher fazer diferente. É esse o nosso poder de escolha. Só que existem narrativas de pessoas que falam sobre nova terra, quinta dimensão, despertar da consciência, que colocam forças nesse controle. E é isso que a gente tem que entender, que a gente entende o controle, mandatos, coisas na comida, né, que desconecta a gente dessa sabedoria aqui, que é a vibração do nosso corpo, que abaixa a vibração do nosso corpo. E a gente escolhe fazer diferente. Não adianta a gente ficar tentando imaginar coisas que vão acontecer no futuro. O Papa que vai vir, se o Papa é da agenda, se vai ter apagão de novo. Não adianta a gente ficar prestando atenção em informações que estão te dando premonições do que vai acontecer, porque é mais disso que você está criando. Quando a gente entende o campo quântico, a gente começa a perceber que informações que a gente se conecta vai se manifestar na nossa realidade se a gente acredita e se a gente coloca a atenção naquele foco. Então, tudo que você está dando atenção hoje, você está criando mais na sua vida individual e coletiva. Se isso vai se manifestar, é uma possibilidade. Isso vai depender da pulsação, da frequência, da sua crença e da sua vibração em determinados momentos. Então, eventos catastróficos podem acontecer porque é uma realidade pré-existente, só que ela só vai chegar na sua realidade se você acreditar que é uma possibilidade. Se você continuar dando atenção a isso. O que a gente também tem que entender é que, à medida que o sistema de controle é desvendado, mais pessoas despertam. Então, como eu falei, você vê o sistema e você faz diferente. Se não existe controle, não existe liberdade. Porque se a gente estivesse sempre livre,
a gente não ia saber o que é esse jogo. Vocês estão conseguindo entender? Comece a ver isso como um jogo e se questione. O que você está ouvindo coloca força em você ou no outro? O que você está ouvindo te dá medo ou liberdade? A partir daí, tenha esse discernimento e pronto. Não se conecte mais com informações, não aceite coisas no seu corpo, que também faz parte do jogo. Então, vai ter pessoas que vão colocar coisa no corpo, isso eu falo lá no Despertando do Sistema, porque são essas pessoas que já colocaram e que estão indo embora, e que as pessoas estão despertando para isso. Eu tenho mentoradas que tomaram isso aqui, começaram a desenvolver sintomas genéticos depois disso, e aí a pessoa despertou para o que estava acontecendo. Então, vai ter que ter isso para a gente despertar. Então, se a gente fica indo contra isso, a gente está prevenindo o nosso despertar. É entender que faz parte do jogo, que é um avanço. Quanto mais controle tem, mais pessoas despertam. E também entender que o apagão, por exemplo, que aconteceu na Europa, você pode acreditar em diferentes percepções da realidade. Você pode acreditar que foi um controle, que foi um teste para causar medo, para ver como é que as pessoas reagem em um momento de desespero, mas você também pode acreditar que novos sistemas estão sendo implementados, nós estamos na era digital, computadores quânticos estão surgindo, estão sendo testados, isso pode ter sido uma falha do sistema da região por conta desses testes que estão acontecendo. Você pode também entender que durante a pandemia de 2020, muitas pessoas despertaram por quê? Porque foram colocadas em casa junto com as suas famílias, principalmente aqui no Canadá. No Brasil talvez não tenha sido tão forte, mas eu acredito que em breve será, tá? Porque aí a pessoa começa a se questionar. Vocês estão exaustos dos seus trabalhos, vocês não aguentam mais os seus trabalhos, trabalharem por dinheiro e viver nessas condições financeiras. E aí você é colocado dentro da sua casa. Acho que, se não me engano, aí no Brasil também teve uma ajuda financeira. Só que aí você começa a se questionar, e aí você começa a despertar, você começa a se interessar por outros assuntos. Então, consegue entender como as coisas acontecem simultaneamente. Que esse controle ele existe, faz parte do jogo, onde pessoas estão nesse controle porque vieram viver totalmente desconectados. E é isso que faz o jogo acontecer. Uma coisa que eu não falei importante do karma, que no seu campo vibracional existem informações dos seus ancestrais, da sua família e dos seus ancestrais. Então, muito possível que hoje, o que talvez você fale que é karma, que você acha que é de vidas passadas, você só simplesmente está repetindo padrões da sua família que se manifestam na sua vida. Por isso, a importância da limpeza do campo energético e também de ressignificar a sua história com a sua criança e honrar os seus ancestrais, para quebrar esses padrões a nível energético. Como eu já contei para vocês, a minha ansiedade, ela vem da família da minha mãe, tá? Ela vem da família do lado feminino, e eu estava simplesmente repetindo um padrão, porque eu acreditei aquilo sendo como verdade absoluta, e programou a minha biologia, a minha genética, a agir daquela forma e a experienciar a vida daquela forma. Uma vez que eu quebrei isso a nível físico, mental, emocional e energético, eu parei de repetir esse padrão. Portanto, as minhas crianças não têm mais isso como um exemplo. Não tem mais isso no meu campo, não tem isso no campo delas. Porque muito a gente copia do que a gente viu. Então, a gente também tem que quebrar isso. Então, o que é falado do karma, na verdade, é simplesmente a lei da correspondência do que você está emanando no momento presente. Só que no momento presente, você está emanando frequências que você se programou baseado na sua família e na sociedade. Então, eu espero ter trazido algum esclarecimento ou talvez mais confusão, dependendo do que você entende sobre realidade, dependendo de como está o seu despertar e o seu compromisso com você mesmo. A verdade é que tudo que eu trago aqui vem para mim de uma forma muito intuitiva, eu não tenho nada planejado quando eu venho, eu estou só hoje respondendo algumas perguntas, e que quanto mais a gente para de se apegar a esses ensinamentos que foram passados como verdade absoluta, porque eles são da terceira dimensão, mais a gente consegue se expandir. Então, a gente pode sim começar a se questionar. Como eu falei, não precisa acreditar no que eu estou falando aqui, né? Se questiona aí com você mesmo, porque já tem outros vídeos que eu falo. Você começa a acessar o eu superior quando você começa a se questionar. Se você não se questiona, ele deixa você no seu livre-arbítrio de viver uma vida física desconectada dele, desconectada do espírito, tá? E a conexão com o espírito não tem nada a ver com religião. A gente tem que entender que religião e doutrinas impõem certas formas de conexão com Deus, como se fossem as únicas verdades, quando na verdade cada ser humano individual
tem a sua forma única de se conectar com Deus, de se conectar com a sua sabedoria interna. Então, quanto mais a gente deixa isso de lado e começa a voltar para a gente, mais a gente acessa essas sabedorias e mais a gente se liberta dessas crenças que limitam a nossa experiência. E se você quiser entender melhor sobre isso, sobre o campo quântico, sobre como mudar as realidades paralelas, eu tenho tudo explicando em vídeos anteriores. Nós estamos aqui, principalmente se você se conectou com essa informação, para viver o despertar da consciência, para permitir que o seu eu superior seja o GPS da sua vida, não a sua mente humana, porque o seu eu superior, quando te projetou aqui, ele projetou planos para você despertar, mas também planos para você viver a sua mais elevada versão. Livre, abundante, em todas as áreas e equilibrada. Para você ter uma experiência física relembrando quem você é.